Edição realizada por Confimídia. Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas, eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio do Reflexões, mas no formato Divã. E no episódio de hoje a gente recebe o Pedro José Brandão, ou simplesmente PJ Brandão, professor e criador do HQ Sem Roteiro, um lendário e antigo podcast sobre quadrinhos e sociedade, e agora com um novo formato em vídeo nas redes sociais. No nosso papo, ele abriu o jogo sobre sua trajetória, desde que começou no universo acadêmico até a criação e evolução do HQ Sem Roteiro, trazendo à tona o processo criativo que inclui vídeos curtos e reflexivos nas redes sociais. Falamos também sobre os preconceitos que ele enfrenta nesse meio, o lado político das suas produções e como lida com haters e críticas. Além disso, o PJ compartilhou um pouco da sua vida pessoal e como ele cuida da saúde mental. Mais um papo maravilhoso aqui no Confábulas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom episódio a todos! Cara, mas fico feliz que você aceitou o convite pra gente trocar essa ideia, cara. Acompanho você há muito tempo e recentemente acompanho agora os vídeos curtos no TikTok, né? E foi através dele que eu falei, cara, eu preciso chamar o cara. Acompanho o cara nos podcasts há anos, mas eu também tô fazendo conteúdo no TikTok agora. Eu acho bem legal a plataforma pra fazer os vídeos nichados, né? Eu faço pra conteúdo de hip hop, eu faço reviews de álbuns, que é algo que eu sempre gostei, mas só agora me despertou essa vontade de criar conteúdo sobre isso, fora do Confábulas, que é um podcast que eu tenho há muito tempo. Então eu vi especialmente o vídeo que você fez sobre o Charlie Kirk, sobre como as pessoas não veem um semelhante quando algo acontece com eles, né? As pessoas sempre esperam uma pessoa diferente na visão deles, uma pessoa inferior a eles, que fez um mal para eles, né? E eu gostei muito da sua construção num vídeo tão curto. E pra mim tá sendo um desafio falar tudo que eu penso e comprimir aquilo pra um vídeo curto, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a primeira pergunta que eu faço nesse divã aqui do Confábulas para os convidados é sobre saúde mental. Eu queria saber, atualmente, nesse exato momento, nesse ano, como é que está a sua saúde mental, PJ? Cara, minha saúde está pra lá de mental. Eu tô cansado, velho. Trabalho meu que mexe muito com a gente, né? Eu tô dando aula em 2 instituições diferentes de professor atualmente, além dos vídeos, que eu tô tentando manter uma produção alta de quantidade de vídeos, então isso me exaure um pouco. Tava até falando isso pros alunos hoje, dei aula agora de manhã. Parece que o final de semana passou em um piscar de olho, bicho. Eu tava de boas, assim. Puta, é foda. Era sexta-noite, tá horas do celular despertando 8h15 da manhã pra eu poder ir pro trabalho. Então eu acho que a saúde ela só não tá melhor porque o trabalho tá bem puxado. Mas enfim, finalzinho de ano chegando, recesso, essas paradas de final de ano, vamos ver se a gente dá uma descansada, né, velho? Tem que ser. É um momento pra refrescar a mente, né? Pensar as suas estratégias do ano que vem, né? E as 2 instituições que você dá aula são longes uma da outra? Cara, mais ou menos, assim. A UFC, que é a federal onde eu dou aula, é longe, mas a minha esposa, ela trabalha lá por perto também. Então a gente acaba indo junto, de certa forma, de carro e tal. E a outra universidade não. A outra universidade é particular, ela é mais perto de casa, então é mais tranquilo de chegar e voltar. Não é nada exageradamente longe. É um trajeto que cansa, mas normal. Já trabalhei mais longe outras vezes da minha vida, então em questão de distância é bem tranquilo. Você é um cara da cultura pop também, né, PJ? Eu tinha um portal também, geek, nerd, em 2015, 2016. Acredito que o Iradex também é dessa época, né? Mais ou menos, ou até antes, talvez, né? Eu também falava de cultura pop, eu falava de reviews de HQ. Uns amigos meus falavam mais sobre HQ, porque eles liam mais. Mas eu fazia review de série, de filme, o começo daquelas séries da Netflix de super-heróis, que a gente ficou bem empolgado, Demolidor, que foi foda. Só que já faz tanto tempo isso, mas passou tão rápido também. Na minha percepção parece que foi ontem, mas se eu for parar pra pensar, cara, faz 11 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo faz. Trailer, review de trailer, sacou? Tipo, eu era dessa época e fazia em podcast.
no começo das minhas edições, assim. E naquela época, acompanhando esses heróis, que eu não acompanho tanto hoje, porque acho saturado hoje em dia, não me pega mais. Então, eu cheguei à conclusão que eu era uma pessoa completamente diferente naquela época, o que eu consumia, né? E também eu era uma pessoa mais ingênua, mais impulsiva. Eu queria dar opinião a todo custo na internet, não opiniões que a gente dá hoje, mas embasadas, sem pressa, de like, nem nada, né? E sem ao menos pensar sobre o assunto, né? Eu queria montar uma comunidade sem estratégia, e hoje tem que ter estratégia. Eu queria saber de você, naquela época que você já consumia, já fazia isso, quem você era naquela época comparado a hoje, cara? Ah, eu era uma criança, pô. Eu vejo assim, engraçado, porque você olha ao redor, tô aqui na minha casa, pagando o aluguel do meu apartamento, uma das minhas 4 gatas tá deitada aqui do lado, a minha esposa acabou de chegar. Você vê isso se você se torna uma pessoa responsável pela sua vida, né? Se eu não pagar meu aluguel, eu que vou ser despejado, né? Então, eu me vejo muito cheio de responsabilidades, mas eu não me vi eu me tornando um adulto responsável. Parece que o tempo passou e essas responsabilidades foram aparecendo e tal hora eu estava por mim. Mas naquela época, assim, o HQ Roteiro, que é o projeto que de certa forma ligou nós dois, assim, tipo, do meu conteúdo que tu viu e a gente conversando, etc. Ele tem 10 anos, né? Ele foi lançado como podcast em 2015. Eu já produzia coisas antes disso com os amigos. O iradex.net, que é o site que foi citado aqui anteriormente, ele já é anterior a isso, já tinha alguns bons anos antes do HQ Roteiro existir. Uhum. Então, quando eu viajo no tempo, eu tenho até um pouco de medo de ouvir o que eu falava naquela época nesses programas, assim, porque me parece tudo tão pretencioso, sabe? Eu me vejo tão ingênuo, cara. Hoje em dia eu vejo que, tipo, agora eu posso começar a ter opiniões mais embasadas e mais lógicas sobre coisas que eu li. Eu tenho uma referencial teórico mais robusto, um baú de referências mais amplo. E eu vejo que eu fazia o que eu faço hoje há 15 anos atrás, há 12, 10 anos atrás. Eu digo, meu Deus, o que é que eu tinha pra falar 10 anos atrás, cara? Eu tenho um pouco de medo, assim, de retornar as minhas opiniões, né? Mas ao mesmo tempo, talvez eu não queira ouvir de novo o que eu ouvia, o que eu falava naquela época. Ao mesmo tempo, eu sou muito grato a isso, né? Porque o exercício filosófico, reflexivo, crítico, ele é, como o nome diz, um exercício, né? Uhum. E exercício é aquilo que você exerce, que você trabalha, até você fortalecer aquela parte que você exercita. Então, por mais que eu veja que talvez eu era muito bobinho e ingênuo nas minhas opiniões de quando eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tenho 35, né? E a partir do momento que eu fiz os 35, eu obviamente já estou mais perto dos 40 do que estive dos 30. Quando eu vejo as minhas opiniões com 20 e poucos anos, eu penso assim, pô, que bobo, mas ao mesmo tempo, obrigado, né? Por mesmo sendo tão verde e tão imaturo e tão repleto de certezas que foram quebradas de lá pra cá e remontadas e reorganizadas, obrigado por isso, né? Obrigado por não ter desistido de pensar PJ do passado, porque de certa forma, esse exercício da fala, da entrevista, da conversa, do bate-papo, do tete-a-tete, da reflexão, se eu tivesse parado de fazer isso, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Muito mais cheio de incertezas do que quando eu era mais novo. A gente naquela época não tinha tantos debates políticos assim, e a gente não tinha muito viés, né, cara? Pelo menos a gente não tinha na nossa cabeça concretizado. Talvez a gente sempre teve um viés pra algum lado, mas a gente não tinha tanta responsabilidade e realmente não sabia direito o que tava fazendo, cara, mas mesmo assim, olha que louco. Antigamente a gente era mais consciente do que as pessoas atualmente no YouTube, na internet são hoje, cara. É o que eu fico olhando, que pessoas hoje em dia ao vivo falam atrocidades maiores do que talvez a gente falou na vida, sabe? Eu era ingênuo e dando opiniões de personagem, talvez, sendo leviano com algumas opiniões, mas o nível hoje em dia tá absurdo, e tudo isso ao vivo, sabe? Eu acho que a gente teve muita sorte de não ter vivido num período formativo da nossa fase adulta uma exposição à extremação do discurso político, assim. Sim. Porque assim, a galera de 20 e poucos anos tá falando coisas absurdas, que talvez nós estivéssemos falando essas coisas absurdas se naquela época a gente tivesse sido exposto a esse esgoto a céu aberto, que se tornou muito do que é as redes sociais hoje em dia, entende? Uhum. A gente teve muita sorte pô, de poder fazer muita merda na vida sem ter sido registrado, pô. Sem ter sido filmado, sem ter nós gravando. Eu tinha opiniões horrorosas quando eu era mais jovem, né? Eu vi falando pra todo mundo, com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu era extremamente homofóbico. É mesmo, cara? Muito, cara. Eu tratava homossexualidade como doença, tá ligado? Com 18 anos. E aí, na primeira semana que eu chego na faculdade, que eu sou
exposto a uma realidade que eu não tive na minha vida de formação católica, de escolazinha cristã, de batizado, de primeira comunhão, de rezar o credo, Pai Nosso, etc. Quando eu chego num ambiente que me agrada bastante, porque me enriquece como indivíduo, que repleto de indivíduos dos quais eu nunca tive contato na minha vida até então, na minha adolescência, um traço que eu carrego de minha mãe que vou carregar pra sempre é que eu não sou teimoso quando eu sei que tô errado. E aí, quando eu me vejo errado nessas situações, eu mudo de opinião muito rápido. E a faculdade me fez mudar isso, né? Tipo, ninguém tem gravado a minha opinião de quando eu tinha 18 anos. Graças a Deus, ninguém tem, né? Porque essas opiniões que a gente tem muito fortes, etc., que a gente registra à torta e à direita, em algum momento você muda, é normal. A gente muda com o passar do tempo. As nossas opiniões mudam, a gente vê que tá errado, a gente se arrepende. Então é interessante ver como a gente teve uma sorte. Tu tem quantos anos, Berg? Só pra eu ter uma ideia. 34. A gente é da geração do analógico pro digital, bicho. Tu deve ter Sim. pego aí no disco de vinil uma fita cassete, tu deve ter pego uma VHS. Peguei A gente tudo. viu o digital aparecendo. Hoje em dia eu dou aula pra meninos, né? Eu falei crianças, mas meninos, jovens, né? Já começaram no digital, né? Os caras já têm celular desde quando tem 10, 12 anos de idade. Já é o touchscreen, né? Não é nem o teclado QWERTY, né? Que tinha antigamente nos BlackBerry, assim. Então, as pessoas já nascem no digital hoje em dia e é muito forte isso. Eu tenho um alívio, assim, de não ter sido exposto a essas opiniões extremas nas épocas formativas da minha fase adulta, né? Me amedronto por causa disso, assim. Tem muito menino que era igual a gente, de 10 anos atrás, no mundo de hoje, saca? Tipo, muito menino, e menino que eu falo menino mesmo, tipo, homem lidando com questões relacionadas à masculinidade, relacionadas à homossexualidade, relacionadas à heterossexualidade, relacionada à raça, relacionada a certas questões, e extremadas, né, de formas muito extremas, de uma violência muito grande na internet, que a gente não teve essa exposição. E repito, graças a Deus, assim, eu tenho um alívio muito grande, porque eu tenho muito medo do que eu poderia ter me tornado se eu tivesse sido exposto a esse lixo radioativo. Você, como professor, você observa muitas coisas e dá palpites pra tentar mudar algo? Ou você, na sua cabeça, você acha que você não tem esse direito de interferir na vida de algum aluno, na vida de alguém? Como que você enxerga esse mundo digital na sua frente, vendo as pessoas fazendo coisas, tomando ações? Você consegue observar isso no dia a dia? Eu não acho que exista a possibilidade de eu não tentar mudar a vida de alguém. Se eu sou professor, eu já assumo Boa. de cara e já exerço de cara o papel de querer com que aquela pessoa que todo dia de manhã, um dia da semana, durante 6 meses, que ela termine esses 6 meses com alguma coisa a mais do que quando ela entrou, assim. Então eu já assumo de cara a minha responsabilidade. E responsabilidade é a palavra-chave aqui. Eu trato tudo que eu faço com muita responsabilidade no sentido de que eu procuro sempre evidenciar questões que questionem a realidade desses jovens, né, para que no futuro eles consigam por si só questionar por si só, entregar ferramentas metodológicas de análise da realidade que um dia professores me entregaram em outra ocasião. Então eu sou muito... eu acho cínico demais esse papo da neutralidade, tanto na questão jornalística, quanto na questão educacional, tanto na questão de conteúdo, sabe? Não existe neutralidade. Neutralidade, Paulo Freire que falava, né, que tipo, todo mundo tem ideologia, depende se aí você sabe se a sua ideologia ela é inclusiva ou exclusiva, né, ou excludente. E é tudo sobre isso, assim, né? Você ir no embalo do status quo é você ser excludente, né? Porque o nosso mundo é excludente, a gente é uma busca por exclusividades, não por inclusividades. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso, assim, em nenhum momento eu tive uma crise ético-moral professoral em relação a isso. Eu exponho minhas opiniões, eu nunca nego nenhuma pergunta que me fazem de cunho político, assim. Quando me perguntam minha opinião, eu dou a minha opinião em sala de aula com toda tranquilidade. Eu não exponho totalmente, assim, tipo, questões partidárias, questões eleitorais, assim, de fato não me interessa muito, mas me interessa bastante sempre deixar na cabeça de quem ouve as minhas aulas a ideia de que quando a gente nasce, ninguém nasce, a história não nasce com a gente, né? A gente herda uma história do passado e entrega uma história pro futuro quando a gente morre. É muito complexo e é uma questão que eu vejo muito hoje em dia, Bergs, na aula, é que é muito forte esse discurso coach e liberal. Nossa, de que quando, por exemplo, a famosa frase eu não tenho culpa pela escravidão, sabe? E tipo, de fato, quem nasce hoje não tem culpa pela escravidão. Mas não estamos falando de culpa. A gente está falando aqui de pessoas que usufruem de uma sociedade que foi forjada em cima das costas do povo negro. Então, assim, não é sobre culpa. Eu não vou me sentir culpado. A culpa não é a questão aqui. A questão é a noção de que você usufrui de uma realidade que fez com que outras pessoas não tivessem oportunidades que nem você. Quando você nasce, a história não começa do zero.
você herda algo. E então sempre é muito bom tentar colocar isso na cabeça das pessoas, tipo, que lindas na aula de História da Arte, que lindas as igrejas barrocas com ouro e prata do chão ao teto. Lindo, né? Mas, tipo, quantas jazidas de ouro tem em Portugal pra esse ouro tá lá? Não tem, né? Da onde é que veio esse ouro? De Deus? Não. Alguém tirou, alguém morreu, alguém sofreu pra aquele ouro estar lá em Portugal. Então é sempre importante dizer assim, gente, tudo é história, tudo é historiográfico, né? Tudo, absolutamente qualquer coisa que você usa da sua roupa, as palavras que você usa, do equipamento tecnológico, ao cheiro que você passa no corpo no perfume, a maquiagem que você passa no rosto, o tênis que você usa, a roupa, o móvel que você compra da casa, tudo é historiográfico, né? Tudo vem de um ponto e vai a outro ponto. A gente tem só que prestar atenção no caminho que a gente tá vivendo, assim, nesse olhar ao redor no barco que a gente tá navegando. Você dá aula de quais matérias? Sei lá, vamos lá. Nesse semestre eu tô dando produção em áudio, produção em mídias digitais, cultura visual, comunicação e narrativa, fundamentos da comunicação, história da arte e marketing esportivo. Essas são as disciplinas que eu tô dando nesse semestre, mas já dou aula de fotografia, já dei aula de quadrinhos, já dei aula de desenho, apesar de não desenhar, eu dou aula sobre, tipo, fundamentos do desenho, já dei aula sobre história da animação. Essas partes, basicamente 3 grandes núcleos, assim. A comunicação, a narrativa, a imagem e a tecnologia. As 3 coisas misturadas, assim. Sobre você dizer que não tem nenhum problema em falar o que você pensa politicamente para os alunos ou para pessoas, dentro de uma sala de aula ou em outros ambientes, há momentos de tensão, momentos em que as pessoas discutem com você? Como que você lida com isso, de pessoas que são contra o que você pensa, principalmente no seu ambiente de trabalho? Cara, eu nunca tive problema com isso. Eu tive uma vez em que eu falei sobre isso, sobre como o ouro das Américas foi parar nas obras de arte da Europa, e uma pessoa, era época de pandemia ainda, uma aluna estava vendo online a aula e foi reclamar para a coordenação dizendo que eu estava politizando a história da arte. E aí a coordenadora me falou meio que como assim, só para me pontuar, porque, tipo, sabe, eu só tô dizendo, olha, aquele ouro veio de um ponto e ele foi extraído de uma maneira, né? Foi um modo de produção, ele veio de alguma forma e foi explorado. E esse foi o único. Eu lembro que foi um choque pra mim, né? Porque pra mim era senso comum até, sabe? Você perceber que parte da riqueza europeia vem de uma exploração colonial americana, né? Do continente americano. Mas essa foi a única vez que aconteceu e as outras vezes... E eu não lembro de nenhuma outra vez em sala de aula que tenha dado algum problema. Assim, porque como eu falei, eu só falo de questões de opinião política e questões de eleitorais partidários ou coisa do tipo quando eu sou perguntado. Mas quando eu falo a minha aula, ela é bem politizada no sentido de que tudo que eu falo é embasado em teoria, né? Eu trago autores, eu falo nomes, eu cito obras que embasam academicamente o que eu tô falando em sala de aula, não é simplesmente uma opinião tirada da minha cabeça. E no mais, eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, de verdade. Eu sou muito... Eu tenho muita questão com conflito, assim. Acho que por causa de ter vivido uma vida em que eu nunca tive um ambiente muito do embate, né? Eu sou muito assim, a pessoa levanta a voz pra mim, show, faço um joinha, até a próxima, fica espumando aí, até a próxima, adeus, né? Tipo, eu sou muito tranquilo em relação a isso, eu tenho muita questão, eu não sou muito do debate, assim, eu gosto do diálogo, sabe? Eu acho que eu gosto mais do diálogo do que do debate, apesar de acreditar que o debate faz parte da vida cotidiana, e quem disso, sim. Eu super apoio, só vai. Eu não sou disso, eu sou de pegar alguém que faz, por exemplo, um ataque pessoal a mim e reverto isso em conteúdo e em discussões. Por exemplo, recentemente houve um caso em que um cara, muito comum, acaba atacando o meu cabelo, por exemplo, que meu cabelo é cacheado, entre o cacheado e o crespo, né, grande. Em um vídeo que você fez? Foi, eu fiz algumas vezes, né, mas recentemente aconteceu uma que eu nem fiz vídeo ainda. Mas o cara ataca meu cabelo em vez de mim, né, em vez do meu argumento, coisa do tipo. E aí, eu transformei essa fala desse cara, esse comentário desse cara sobre meu cabelo, em uma aula inteira sobre arte e colonização. Sobre como Incrível. Os nossos ideais de beleza, o que é belo e, consequentemente, o outro lado da moeda, o que é feio e o que é belo, ele é um ideal colonizado. Ele não é educado. Uma criança, quando nasce, ela sabe o que é belo e o que é feio. Ela não sabe o que é belo e o que é feio. Ela sabe o que é o mundo. Ela vai sendo educada no decorrer do tempo pra onde aceitar o que é belo e o que é feio, né? O exemplo que eu dei em sala de aula, inclusive, foi daquela novela Betty a Feia, te liga? Sim. A colombiana. Que ela tem, tipo, mais de quase 30 versões em 50 países. Tem 2 versões americanas, né? Tem uma brasileira. Teve remake recentemente da original. Tem Turquia, tem na China, tem no Japão. Ou seja, o ideário do que é belo e do que é feio, ele é
exportado da Colômbia, mas importado para esses países, e cada país adequa a ideia de beleza de feiura para sua nacionalidade. Então vira um ideário de beleza de feiura global, né? E o que é bonito, o que é feio nesses países, cada país vai ter o seu ideal de beleza de feiura e cada um vai lidar com isso de uma forma cultural. Então eu trato disso, entendeu? Tipo, a partir desse comentário eu fiz uma aula inteira sobre isso a partir dessa questão. Então esse é meu papel, assim, eu vou debater com esse cara, se eu tiver com energia eu vou falar ali uma coisa e tudo mais, né? Xingar o cara, enfim, a família dele e dizer que eles têm que ter pena, mas só se eu tiver energia. Se eu não tiver, eu pego isso e transformo em uma coisa muito mais agradável pra mim e pra quem lida comigo, né? Que são os meus alunos, meus seguidores e a minha família. Um sonho que eu tenho de um dia as pessoas perceberem que tudo é política, né? Muitas pessoas, eu vejo, principalmente assim, uma coisa que eu amo muito, cara. Eu gosto muito, mas eu nem exponho tanto assim, eu só... pessoas mais íntimas, que é futebol. Eu gosto muito de futebol, eu já me distanciei, já voltei, eu fico nessa, né? Por causa de coisas que acontecem, né? E o ambiente de futebol na internet é uma das coisas mais tóxicas que existe, cara. A FUTT, que é o universo futebolístico do Twitter ali, até o Instagram, que pra mim o Instagram tá mais tóxico, tão tóxico quanto o Twitter, cara. É cada bizarrice que você vê lá. E o meio do futebol no Instagram é horrível. Parece que é só adolescente que estão nas páginas da Cazé, da TNT, da ESPN, sei lá. E quando tem algum post minimamente diferente do placar do jogo, ou do uniforme novo do Fortaleza, do Vozão, do Mengão, quando tem uma coisa falando sobre política, sobre uma economia, já vem comentários falando que não é pra misturar, que a página está enviesada. 5 minutos depois fala do Flamengo, a galera... É assim que tá, sabe? E recentemente teve a notícia do São Lourenço, que é um dos clubes tradicionalíssimos da Argentina, que está quase falindo porque lá na Argentina tá uma crise econômica ferrada, o Milei aumentou muito, a moeda valorizou muito, com isso as pessoas estão exportando ao invés de utilizar os produtos do próprio país, né? Tem outras coisas também que estão acontecendo sobre isso, com isso o São Lourenço, que é o Big Six da Argentina, tá quase ruindo, precisa de 1 milhãozinho e pouco. O time do Papa, né, velho? Do antigo Papa, pô, campeão da Libertadores alguns anos atrás. Alguns poucos anos. Sabe? E como que isso não é política, sabe? Como que isso não é política? Eu vi o jornalista lendo a matéria, ele falando, tá falindo por causa disso, isso. Logo depois ele botou na tela uma guia do jornalista do ICL falando o porquê está falindo, aí já falou do Milei. É impossível não falar. Pra você, cara, como que você lida com as opiniões políticas na internet? No seu próprio conteúdo, o que você lê sobre o feedback dos comentários, como é que é pra você esse universo, cara? Você também deve gostar muito de futebol, né? Gosto. Então, inclusive aqui, né, o pessoal não tá ouvindo, mas eu tô usando um abuso do Palestino, do Chile. Toma na tua cara. Que é um clube que, salvo engano, tem mais de 105 anos de vida, muito mais do que certos estados no Oriente Médio. Bergs, eu acho que se você tem uma confusão conceitual entre coisas que materialmente existem, tipo, por exemplo, as pessoas costumam confundir o Estado de Israel com o judaísmo, certo? São duas coisas completamente diferentes, né? Sabemos disso. Que confundem essas duas coisas com o sionismo, como se fosse uma coisa só. É muito vantajoso para o Estado de Israel essa confusão. É muito vantajoso que as pessoas não saibam diferenciar. A propaganda, o trabalho filosófico fomentado de notícia, coisa do tipo, é todo no intuito de misturar essas coisas na cabeça das pessoas, como se não houvesse diferença. Tipo, separar o que é Hamas de palestinos, entende? São duas coisas completamente diferentes, mas é muito vantajoso para alguém a confusão. Então é muito vantajoso para alguém a confusão entre política e políticos. Perfeito. É muito vantajoso. É muito vantajoso a confusão de você saber que só de você poder ou não segurar a mão da pessoa que você ama em público, poder ou não beijar a boca da pessoa que você ama em público, poder ou não comprar aquele prato de comida que você tanto gosta no seu dia do aniversário porque você tá liso ou não tá, poder ou não ir assistir o jogo do seu time porque, sei lá, por causa de violência ou por causa de preço do ingresso, coisa do tipo, poder ou não comprar a blusa oficial em vez da pirata e coisa do tipo. É muito bom confundir isso, que é política, com a ideia de que política é fazer o L. E aí, cara, quando você mistura a política com o político, né, ou seja, com a entidade deputado, a entidade senador, a entidade presidente, o que tu faz é criar uma espécie de ranço nas pessoas dessa palavra para que elas não percebam como essa política está infiltrada em todas as outras áreas. E aí, com essa confusão entre político
políticos e política, porque assim, a política partidária do político também é política, né? Também faz parte do dia a dia. A gente vive em um sistema, em uma república federativa, a gente vive em um sistema eleitoral desse tipo que a gente convive há muito tempo, presidencialismo, etc., presidencialismo de coalizão, como alguns chamariam. Então, assim, a gente já vive isso há muito tempo. Isso também é política, isso também é importante. Por quê? Porque quando você cria o ranço da política e do político, e faz com que as pessoas sejam adversas a isso, como se fossem, basicamente, tivessem com uma alergia a isso, você faz com que as pessoas não ocupem esse espaço que é necessário. E não ocupando esse espaço, abre-se vagas para pessoas que adorariam que ninguém gostasse de política, porque ficaria só para elas. Entende? Tipo, eu fico muito pensando nisso. Existem esses debates grandes entre, assim, a galera de que conversa sobre raça, que defende questões de direito LGBT, e sobre a luta da classe trabalhadora, como se fossem duas coisas completamente diferentes. E aí, a metodologia de ver a realidade como uma história em quadrinhos me ajuda muito a ver o mundo, que é o seguinte: uma coisa e a outra, elas não são excludentes, elas são complementares, elas são imagens lado a lado e uma narrativa. A comunidade LGBTQIAPN+, ela precisa lutar pelo direito de viver hoje, porque daqui pra amanhã, se um direito vira e os ventos mudam, ela morre. Certo. Literalmente. Né? Então, elas precisam lutar hoje para as pautas dela agora. Elas têm que fazer a passeata, elas têm que fazer a parada LGBTQIAPN+, elas têm que estar lá, elas têm que lutar, e têm que lutar pelo dia da visibilidade, do orgulho. Elas têm que fazer isso porque, se não fizerem isso hoje, elas podem morrer de hoje para amanhã. Ao mesmo tempo que elas não precisam, por causa dessa luta do hoje, perder o horizonte. Perfeito. Que é a possibilidade de todos nós vivermos bem. A possibilidade de todos nós vivermos em harmonia o melhor possível dentro de uma sociedade um pouco mais justa no seu sistema, né? Então, assim, isso tudo vem de uma visão de perceber que a vivência é política. Quem eu beijo ou quem não beijo, o que eu compro, o que eu não compro, o que eu como, o que eu não como, o que eu cheiro, o que eu não cheiro, o que eu ouço ou não ouço, isso é uma dimensão política. Confundir isso com político, que também é política, é muito útil, porque você gera esse desagrado gigantesco. E aí, cara, você gera um vácuo. E a gente sabe que em política não existe vácuo de poder. Quando você tira as pessoas da política, aquele vazio que vai ficar lá no buraco que as pessoas foram expulsas por causa dessa alergia, alguém vai ocupar e alguém vai ganhar esse dinheiro e alguém vai legislar por ela. Quando alguém diz que você não deve se envolver com política, acredite, alguém quer se envolver por você. Então eu sou muito disso, assim, eu vejo política em tudo porque as coisas que chegam até a mim são políticas. As músicas que eu posso ouvir, que eu não posso ouvir, os filmes que eu posso ver e não posso ver, né? O que eu posso comer, eu não posso comer no meu almoço, cara, no meu café da manhã. Sabe? Depende muito disso. Eu odeio quando as pessoas falam, aquela galera bem riquinha, assim, tipo de, as pessoas não podem votar com o estômago. Porra, só quem fala isso é quem tem barriga cheia, brother. Sabe? Porque, tipo, se as pessoas soubessem que daqui pra amanhã elas podem comer ou não comer o que elas comem por causa de uma escolha errada numa eleição, todas as pessoas votariam com o estômago, porque no final das contas é tudo sobre o estômago. Não tem como não ser. Sim. Os quadrinhos que a gente consome também é politizado e as pessoas não percebem no fundo lá, né, cara? O mais bobo dos quadrinhos é politizado. Sim, com certeza. O seu amor, o seu carinho, consumo por quadrinhos é desde a infância, cara? Cara, eu aprendi a ler acho que com uma grande parte das pessoas, com Turma da Mônica, né? Um clássico. Assim, você... também lia muito Tio Patinhas, Disney, essas paradas. Eu cheguei a consumir alguns dos primeiros mangás que foram lançados aqui no Brasil, Samurai X, Sakura Card Captors e tal. Mas eu parei real na adolescência, assim. Eu fui atrás de anime, né? Eu fui curtir anime e tudo mais, virei um otakuzinho safado, fedido. Perfeito. E aí, entrei na faculdade, e aí na faculdade, que eu entrei na faculdade de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, né? Minha graduação é essa. E aí na publicidade eu fui me encantando, eu fui em agência, fui trabalhar em agência, mas fui me desgostando disso que eu pensava que ia ser minha vida, de trabalhar em agência, fazer campanha publicitária, e encontrei a oficina de quadrinhos da UFC. Foi um projeto que eu entrei como aluno, um projeto de extensão que ensina as pessoas a fazerem quadrinhos, e principalmente nos últimos anos a pesquisar quadrinhos, e eu me apaixonei, cara. Foi lá que eu dei as minhas primeiras aulas, assim, né, na oficina de quadrinhos foi onde eu fui professor pela primeira vez, professor de roteiro. Então foi lá que eu voltei aos quadrinhos, mas com outro olhar, né, num olhar tanto do entretenimento, porque não tem como se desvincular, mas também vinculado a esse entretenimento uma visão crítica, uma visão linguística, uma visão artística, midiática, política, né, desses objetos de arte, né, dessas obras de arte reprodutíveis que muita gente deixa à margem, né, tanto das atenções quanto das importâncias, né. Então, assim, eu vivo dizendo, né, o mais mainstream dos quadrinhos, sei lá, tipo, quadrinho de super-herói.
o quadrinho super-herói, por mais mainstream que seja, ele ainda é muito marginalizado em relação a outros tipos de linguagem, né? Não é o quadrinho super-herói que rende o que o Hollywood rende, ou os videogames rendem, ou a televisão rende, né? Então, querendo ou não, o quadrinho, ele é o mais mainstream dos quadrinhos, ele ainda está à margem das atenções da cultura pop e da cultura como um todo. Então é bem interessante, assim, Sim. analisar esse objeto que opera ali naquele ambiente meio periférico das atenções. Tanto porque é tudo muito novo, quanto porque toda grande descoberta ela é revolucionária quase, né? Porque não tem tanta gente falando sobre. Sim. Foi nessa época que você teve interesse em fazer o HQ sem roteiro? Como é que foi formular esse projeto? Eu nunca ouvi podcast. Eu não era escutador de podcast, Sim. não era um ouvinte assíduo, assim. Não, a galera... Muita gente que fez podcast, sei lá, foi por causa que o Jovem Nerd fazia, tinha um Sim. Nerdcast, essas coisas assim, esses podcasts. Eu nunca ouvi, cara. Eu comecei participando do Iradex. Eu fazia eventos sobre quadrinhos aqui em Fortaleza, os amigos meus foram, gostaram, foram convidados. E esses amigos do Iradex me chamaram para participar de uma gravação, de 2, de 3, 4, e aí eu fui fazendo, fiquei meio que quase, não vou dizer que é um integrante fixo, né, mas era um integrante muito atuante no Iradex. E aí um dia eu decidi fazer o meu próprio podcast. Eu pensei sobre o que fazer, pensei em falar sobre narrativa, e aí eu comecei a pesquisar podcasts que falavam sobre quadrinhos na podosfera, né, e nessa pesquisa eu achei muitos podcasts que tinha uma galera top, né? Topíssima, assim, a galera que já tava fazendo podcast, site sobre quadrinhos há muito tempo. Mas todos eles eu achava que eles tinham uma vibe um pouco enciclopédica, né? Tipo, por exemplo, ia sair um filme novo do Batman, e aí eles faziam um programa sobre o Batman. Então era, tipo, sobre a história do Batman. Aí os caras traziam a galera foda, né? Tipo, brasileiro que desenhou o Batman durante 1 milhão de anos, né? O editor oficial da DC Comics, os caras traziam uma galera top, assim. Mas eu não me interessava tanto por isso. Eu já tinha feito minha graduação, né? Eu tinha terminado em 2012 minha pesquisa, minha monografia sobre a representação do silêncio nas histórias em quadrinhos. Eu sempre me interessei muito pela linguagem das HQs, né? Tipo, colocar 2 imagens lado a lado e essas 2 imagens serem mais do que só 2 imagens, né? 1 mais 1 igual a 3, né? Elas são uma terceira coisa, que é uma narrativa. E aí quando eu pensei em fazer o podcast, eu pensei no HQ sem roteiro por 2 motivos. Primeiro, para poder entrevistar pessoas que pesquisavam, estudavam, faziam e divulgavam quadrinhos. Então eu chamava quadrinista, eu chamava pesquisador e tal. E eu não... Era podcast de entrevista, né? E eu não fazia pauta, né? Então eu não tinha roteiro. É por isso que a HQ sem roteiro até hoje, né? Porque eu falava de quadrinhos e não tinha pauta, não tinha roteiro. Então é por isso que até hoje tem esse nome. Então foi daí que nasceu. Mas não foi na época da faculdade, não. Eu já tinha me formado, já. Foi num espaço ali intermediário entre a faculdade e entre a graduação e o mestrado. Eu terminei minha graduação em 2012, comecei em 2012 e comecei meu mestrado em 2017. E foi em 2015 que o HQ sem roteiro nasceu. Que foi mais ou menos quando eu decidi me dedicar a pesquisar quadrinhos e ser professor. Porque eu já tinha me quebrado muita cara, já tinha ficado algumas boas crises de ansiedade por causa de trabalhos de agência de comunicação. E aí eu disse, eu não consigo mais fazer isso, eu vou atrás de fazer o que eu gosto. E aí eu disse, eu vou ser professor, porque a oficina de quadrinhos me fez perceber que eu gosto disso. E aí eu fui atrás de fazer mestrado, pesquisa, e o HQ esse roteiro foi essa cola que não me deixou desgrudar das histórias em quadrinhos, mesmo estando dentro do mercado de trabalho. Hoje em dia você quis transformar ele em outros conteúdos, né? Fazer em vídeo, por exemplo, que é o que chamou mais atenção nesses últimos tempos. Sim. De um viés mais amplo, né? Não apenas falando sobre HQs. O HQ da vida real, talvez, você está falando hoje em dia, né? Essa ideia foi como? Como que surgiu isso? Cara, eu deixei de lado o podcast por causa de uma sacanagem do Spotify, sabe? Que, tipo, eu vou expor, assim, tipo, antes do Spotify passar podcasts, você tinha plataformas pra escutar podcast, só podcast, né? Você, tipo, o Addict, você tinha vários outros, bem bons, inclusive. E aí, essa questão Mambembe, essa questão fanzine, eu sempre costumo dizer que o podcast ele é o primo distante do rádio com fanzine, que é o que a galera que faz as coisas porque gosta. Ele é fã, quer fazer um trabalho e faz isso em áudio, né? Então, o podcast tinha essa característica do fanzine, dessa produção gráfica feita por fãs de xerox, de cópia, de colagem, etc. Então, se usava muita música com direito autoral, né? Por mais que você não ganhasse dinheiro nenhum, você pegava ali uma música para ilustrar uma época, então você pega ali um Elvis, né, para poder tocar e você ter a ideia que é aquele podcast sobre um filme da década de 50 e coisa do tipo. E aí a gente fazia essas coisas e tudo mais, e aí quando a gente vai pro Spotify, a gente migra, né? Vai tudo pro Spotify. E aí o Spotify no primeiro momento é bem permissivo, mas depois não. E aí ele começa a punir esses podcasts que usam músicas com direito autoral, e muitos dos meus podcasts que tinham sido feitos antes do Spotify ser lançado foram banidos, e a minha conta foi banida.
banido. Meu e-mail foi banido e o HQ Roteiro saiu do Spotify. Eu fiquei puto, eu fiquei cansado, eu já tá, pô, não vou voltar pra esses 50, 100, né, vários podcasts que eu fiz e editar um por um para lançar de novo. Eu quero mais que se foda, assim, vou deixar pra lá. Uhum. E aí, pra não parar de fazer, eu acho que talvez quando isso tenha... Não, isso não... Eu não sei se isso aconteceu antes ou depois de eu começar a fazer vídeo. A minha esposa gosta muito de TikTok, ela usou muito TikTok durante a pandemia, e aí ela disse, tu podia fazer coisa desse tipo e tudo mais, aí eu fui fazendo um, fazendo o outro, eu não gostava muito de expor meu rosto, eu fazia só com áudio e imagens e tal, e aí até eu fui elaborando, até que eu ganhei um celular um pouco melhor e fui gravando minha própria rosto e fui melhorando, né? E eu percebi que houve um vínculo direto entre colocar minha cara e o retorno em quantidade, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, o podcast ele era melhor qualitativamente, a audiência era muito melhor qualificada. Sim. Em que sentido? Não que as pessoas eram melhores do que o vídeo, mas é porque eram, tipo, poucas pessoas, assim, em comparação com o que um vídeo meu pode atingir, sei lá, 800 pessoas, 1000 pessoas, mas 1000 pessoas que estavam me ouvindo por 2 horas, meu brother. É tempo pra cacete. Cara, é muito querer te É ouvir, um querer entendeu? muito grande. E a pessoa que vai lá, vai baixar, vai dar o play, ela vai ouvir você durante muito tempo. O HQ Roteiro em vídeo, ele é melhor quantitativamente. Sim. Um vídeo meu pode bater 3 milhões de views sem eu nem perceber, entendeu? Então, existe essa diferença, né? Poucos me viam por muito tempo e agora muitos me veem por pouco tempo, né? O que é melhor? Não sei. Não Aí tem vai o de que é cada um. melhor, assim. Exato. Opiniões, né? De cada um pra cada um, o seu tipo de conteúdo. Então, aí eu comecei a fazer vídeo e fui gostando, cara. E até hoje eu tô fazendo, entendeu? Tipo, tem uma produção bem frenética, assim, o HQ Roteiro, ele é a ponta de uma lança que vem desde a minha adolescência, quando eu comecei a editar vídeo de AMV, tá ligado? Você liga AMV? Sim. Anime Music Video. Você bota uma música do White Stripes ou do Slipknot que tu curte com imagens do Hellsing ou do Bleach. Ou do Naruto, que tu curte. Simplesmente Naruto versus Sasuke tocando Linkin Park, né, cara? O Gaara versus Rock Lee, né? Então, assim, clássicos da cultura pop brasileira. Eu era um adolescente de 15 anos quando eu baixei a primeira versão pirata do Sony Vegas pra fazer esse tipo de vídeos num computador horroroso. Nossa, Sony né? Vegas, já editei Então, muito no Vegas, hein? Pois é. E o computador que eu tinha era muito ruim, era só pra estudar e tal. Né? Então, hoje, aos 35 anos, eu faço o que começou quando eu tinha 15, né? Então foram 20 anos aprendendo coisinhas, roteirizar. Aprendi com quadrinho, aprendi lendo sobre dramaturgia, aprendi lendo sobre roteiro de cinema, aprendi lendo sobre publicidade, que foi onde eu estudei, onde eu me formei. O que eu faço hoje na HQ Roteiro, ele é a ponta de um processo que vem de muito tempo. Eu produzo numa velocidade muito rápida, eu escrevo numa velocidade muito rápida, edito numa velocidade muito rápida. Eu consigo, por exemplo, quando uma ideia vem na minha cabeça, eu consigo publicar um vídeo em meia hora, cara. Ligo a câmera, edito, puxo, faço tudo em meia hora e tá no ar. E é muito... E isso, quando eu vejo, eu digo, caramba, eu faço rápido, né? E quando eu vejo, na verdade, não foi nem um pouco rápido. Foram 20 anos de produção, aprendendo de pouquinho em pouquinho, pra chegar 20 anos depois e conseguir fazer uma coisa nessa em alta velocidade, né? Então, é interessante, assim, tá sendo uma experiência legal. Como que o público tá recebendo esses seus conteúdos? Você achou que você renovou o seu tipo de conteúdo? Você se sente começando do zero, fazendo uma coisa nova? Não, nunca. Nunca é do zero, mas é sempre novo. Sim. Porque tem uma frase do Rainer Maria Rilke que eu gosto muito, do Cartas pro Jovem Poeta, que ele fala, veja que tudo na vida é um recomeço, né? Então, tipo assim, tudo é novo, apesar de não ser do zero. Todo vídeo que eu faço, se for só sobre um assunto novo, tem 3 mil vídeos anteriores a ele. Então, eu aplico nesse vídeo novo que veio de antes, né? Tu falou, por exemplo, sobre a diversidade de temas que eu tô tratando, né? Isso aconteceu muito por causa do período eleitoral, cara. A gente tava vendo ali a possibilidade de um segundo mandato do inelegível, né? E você tinha o Lula ali contra ele e tudo mais. E, bicho, durante uma pandemia, o que um presidente de verdade tem que fazer é o seguinte, ele tem que fechar e pensar toda a logística de um país voltado para salvar vidas, né? Então, assim, se você tem uma empresa que faz roupa, sei lá, e na pandemia ela tá meio parada porque ela não tá vendendo, o governo ele precisa rearticular a logística para que aquela loja de roupa ela vá fazer máscara, por exemplo, né? Aquela empresa de cosmético vai fazer álcool. Então, reorganizar o parque industrial para industrializar o salvamento de vidas. Isso é que um presidente deveria fazer num momento crítico. E quando eu me vi fazendo vídeos com o conhecimento que eu tinha sobre cultura pop no decorrer daquela eleição, que era questão de vida ou morte pra muitos de nós, eu disse, cara, eu vou reorganizar o meu parque industrial. E aí eu comecei a colocar dentro do HQ esse roteiro vídeos tratando sobre política. Mas sem esquecer dessa coisa do quadrinho, sabe? Que, tipo, as imagens lado a lado. Pra mim,
falar sobre uma eleição pra prefeito não é nem um pouco diferente de falar sobre o novo filme do Superman. Pra mim, essas duas coisas habitam um espaço muito próximo uma da outra, inclusive de importâncias, inclusive de lógicas. Obviamente, questões de salvar a vida e entretenimento são coisas diferentes, mas eu trato ambos os assuntos com uma seriedade muito clara e com uma banalidade muito clara, né? Eu falava muito assim, tipo, pra mim, as pessoas tendem a tratar como banalidade filmes como, por exemplo, Velozes e Furiosos, né? Mas todo filme do Velozes e Furiosos que sai, cara, é $1 bilhão que ganha. Por que que esse filme, que é, como o pessoal de Choque da Cultura fala, carro, explosão e mulherio, por que que esse filme, que é supostamente raso, dá tanta grana? Esse raso, esse bobo, essa coisa meio muito pop, né? Muito popular, é assim porque alguém quis que fosse assim. Sim, algo tem. Algo foi estudado Exato. naquilo. Há uma ciência Algo naquilo. foi estudado. Existem pessoas engravatadas e cálculos sendo feitos para aquela coisa acontecer. Claro. Né? Eu tava dando uma aula recentemente contando a história da publicidade, da comunicação nos últimos anos, usando as músicas da FIFA, da Copa do Mundo, como linha do tempo, né? Aí eu vivo dizendo, gente, nesse exato momento tem uma galera, tipo, tem um artista ali sentado no canto da mesa, tem um letrista ali sentado no outro canto da mesa, tem um publicitário sentado no canto da mesa e tem um cara engravatado da FIFA, os quatro conversando nesse momento para saber como é que vai ser a música do ano que vem. Porque é muita gente pensando como fazer um produto mobile. Isso é indústria cultural que chama, né? Isso não sei o que tô inventando, é o Horkheimer, o Adorno lá na escola de Frankfurt. Então, assim, é tudo muito bem pensado. A nossa cultura é muito bem pensada, da coisa mais boba e supérflua à coisa mais complexa e artística. Então, quando eu falo sobre política, quando eu falo sobre o Congresso, quando eu falo sobre a presidência, quando eu falo sobre uma eleição, e quando eu falo sobre o filme do Superman, quando eu falo sobre V de Vingança, quando eu falo sobre o quadrinho novo daquela artista que eu gosto, pra mim é a mesma coisa, assim. Eu tô tratando tudo isso com muita seriedade, porque eu consigo ver claramente que com duas pecinhas de dominó, um dominó derruba o outro até chegar no outro assunto, sabe? Então, é isso, assim, eu diversifico porque eu não consigo mais não diversificar. Pra mim, o quadrinho ele sempre tá lá, como metodologia de análise, imagens lado a lado e em sequência, ao mesmo tempo que não dá pra ficar somente falando da linguagem e dos objetos quadrinísticos, né? Eu preciso falar sobre mais coisas. A arte tá ali, o filme tá ali porque algo aconteceu na vida real para aquela arte acontecer. Muito fala que a vida imita a arte, mas eu acho que é o contrário. A arte que imita as coisas da vida. Muita coisa na vida aconteceu para virar arte, né? Eu falo na aula de história da arte, né? O medo que a gente sente, o sentimento medo, é o mesmo sentimento medo da gente na caverna. Sim. Correndo do leão para se esconder. A diferença é porque o medo que era atingido, que esse ser humano da caverna atingia, era pelo leão, e hoje é pela possível incapacidade de pagar a fatura do cartão do mês que vem. O medo é o mesmo desde aquela época, mas o que a gente coloca no lugar do medo muda com a sociedade. E quando a gente estuda história da arte, que é, afinal dos contos, objetos que representam medo, prazer, tristeza, angústia, esperança, raiva e os sentimentos humanos, porque é isso que a arte registra, no final das contas, cada objeto de arte traz ali um sentimento de devoção ou de algum tipo de sentimento próprio do ser humano. O que a gente está vendo, na verdade, é um grande diário de bordo dessa família que é a humanidade que a gente divide. Sim. Né? Então, o medo, pra mim, hoje é representado pelo vampiro ou pelo zumbi no filme de terror, mas era por aquela estátua que uma tribo ameríndia fez em 500 anos antes da chegada de Colombo. Sim. Né? O medo é o mesmo, mas como é que cada pessoa dava rosto ao medo, né? E aí a gente estuda a sociedade quando a gente estuda isso. No final das contas, a história da arte é a história da própria humanidade. Uma plantação de milho gigantesca que a gente só vê o escuro ali e ela se mexe sozinha por causa do vento, dá origem a filmes de terror baseados nisso, sabe? Então, tudo se transforma. Você falou sobre o quantitativo agora de fazer vídeos no TikTok, nas redes sociais, no Reels, ao invés do qualitativo dos podcasts. Com isso, o quantitativo gera públicos muito diferentes. O algoritmo leva o seu vídeo para pessoas muito diferentes, né? Eu venho reparando isso, que eu faço para público de hip hop, então o algoritmo vai entregando para essas pessoas que dão likes em vídeos de música, enfim. E ontem mesmo eu fiz um vídeo diferente, eu fiz um vídeo meme assim, filmando a minha televisão, dos filmes que estão na Prime Video, totalmente diferente do que eu faço de música. E as pessoas que dão like, que comentam, são meninas que nunca dariam like e comentariam nos meus vídeos de hip hop. Que eu filmei, tipo, a trilogia ou a quadrilogia no filme de romance que se chama Minha Culpa,
Aí um é minha culpa, o outro é sua culpa, o outro é nossa culpa. É a trilogia. Aí eu filmei e falei, nossa, que nome é esse, cara? Todo mundo botando a culpa no outro, ninguém assume a culpa. Fiz uma piadinha. E os likes eram meninas completamente diferentes do meu público. O algoritmo vai entregando. Contudo, você vai fazendo vídeos politizados ou não politizados sobre coisas que acontecem no Brasil e no mundo, só que vem muitos comentários. E esses comentários, na sua grande maioria, são aceitáveis. Você aceita esses comentários de uma maneira boa? São comentários bons, construtivos, de elogio, ou tem muita crítica nele? Muito xingamento, por exemplo? Depende muito, depende de verdade, assim. Tem aqueles vídeos que aquela expressão clássica do fura a bolha, né? Sim. Eu particularmente odeio furar a bolha. É mesmo, cara. Eu acho que eu também não, pensando bem, cara. É porque é quando a minha saúde mental é mais atacada, assim, né? Porque o meu vídeo, ele quem me conhece, quem me segue, quem me acompanha, sabe as minhas questões e percebe que todo vídeo meu não foge muito da minha linha de raciocínio, né? Tipo, o vídeo que eu falo hoje tem a ver com o vídeo que eu falei há um mês atrás. Mas às vezes esses vídeos furam por causa de um tema e aí cai na mão de um grupo de pessoas, o algoritmo entrega para um grupo de pessoas que se irrita muito com isso e que não entende o que eu quis dizer, né? Eu lembro demais de um vídeo que eu fiz falando sobre o que eu acredito que o Nordeste é a periferia do Brasil, o Brasil é a periferia do mundo, então quem é daquele Nordeste nasce na periferia da periferia, e como essas dinâmicas trazem uma questão cultural muito particular dessas regiões. E aí esse vídeo caiu na mão de um grupo de pessoas que entende periferia como algo ruim, né? Caiu na mão de das pessoas que imaginam que marginalidade, no sentido de estar à margem, é criminalidade, que não é sinônimo. Marginal é estar à margem. Não é um marginal, um rapaz marginal. E aí, mas isso cai na mão de uma galera que não entende o que eu quero dizer. E aí eu fui xingado de toda que é forma. E assim, repito, isso depende muito da minha energia do dia. Se eu tô afim, eu xingo de volta, eu falo mal, xingo a família, assim, eu sou bem... Quer chegar no esgoto? Vamos lá, vamos se lambuzar. Eu também não vou ouvir calado. Mas depende da energia. Tem dia que eu não tô, eu só bloqueio. E aí, simplesmente, a internet tem essa vantagem, né? Bloquear faz aquele problema desaparecer imediatamente, magicamente da sua vida. Ou só ignorar também, né? Eu bloqueio... Cara, eu tenho muita gente... Eu bloqueio bastante. Teve gente que já me xingou, teve gente que me ataca sempre. O meu cabelo é um alvo muito fácil, né? Que loucura, né, cara? Então as pessoas atacam muito ele, o que é particularmente muito interessante, assim. Então eu bloqueio, eu deixo pra lá, eu ignoro, eu silencio, mas eu vou confessar que a minha relação... Eu gosto muito mais de produzir o vídeo e publicar, e tudo que vem depois de publicar, particularmente, não me agrada tanto. O vício de ver o quanto se tá dando certo ou não tá dando aquele vídeo, se tá girando ou não tá girando no algoritmo, os comentários que eu tô recebendo, as respostas, daí pra frente eu confesso que do processo criativo pras redes sociais é o que menos me agrada, porque me engatilha muito, me dá raiva às vezes, ou eu fico só rindo, né? Eu particularmente gosto muito do produzir e publicar. Daí pra frente eu faço porque eu tenho que fazer, né? Porque eu tomo conta de tudo, né? Eu faço todo o processo do trabalho, né? De escrever o roteiro até os comentários sou eu que faço. Ninguém toma conta das redes do HQ esse roteiro por mim. Sou eu em 100% do processo. Tanto porque eu gosto muito disso também, porque eu me responsabilizo pelo que eu faço, e eu tenho muito essa coisa de me responsabilizar pelo que eu faço. Toda vez que eu publico um vídeo, eu sei que eu tenho uma responsabilidade por ser uma pessoa que produz conteúdo, né? Eu não sou da escola Monark de isso aqui é uma mesa de bar, né? Não, tem como. não é. E mesmo uma mesa de bar eu também não sou escroto que nem eles são, mas eu sempre levo, eu sei que meu conteúdo, eu me dou uma importância ao meu conteúdo que eu levo no processo de produção, na metodologia de produção, do começo ao fim. Nada que vai publicar na HQ Sutra é uma coisa que eu não gosto. Quando eu dificilmente faço vídeos que eu não gosto, e às vezes quando eu faço não publico, eu apago e faço outro depois, porque eu percebi que tava errado antes de publicar. Liberdade entendeu? boa que dá, então, né? Assim, livre, né? Dá, cara. Eu já fiz isso também recentemente, inclusive. Ficou uma bosta, aí eu apaguei e fiz uma outra versão. Pronto, exato. E aí, com o passar do tempo, tu já vai percebendo que, inclusive, quando tu vê que o trabalho é uma bosta, você sequer produz, porque já deixa pra lá antes mesmo de começar a dar o rec, né? Então, assim, é sempre um aprendizado, cara. Tudo na vida é um aprendizado. E eu sou muito disso, assim, em relação aos comentários, eu recebo muitos comentários positivos. Eu gosto de comentar, eu gosto de divulgar, eu gosto de discutir. Muitas conversas que eu tenho nos comentários viram vídeos. Eu puxo muito as conversas no comentário pra expandir o conteúdo. Quando tem um conteúdo que as pessoas não entendem, eu vou lá e explico um pouco mais. Mas
Mas acho que o mais legal que tem sido pra mim, cara, até agora, tem sido o off. Quando tem festa aqui em Fortaleza, ou quando tem carnaval, brother, é muito engraçado. As pessoas querem abraçar, elas querem falar contigo. Que E isso é uma legal, coisa que, mano. particularmente... Cara, na moral, assim, fama, meio que foda-se. Eu não tenho Não. muito interesse por fama, não. Eu gostaria muito que a fama viesse atrelada à possibilidade de eu viver disso. Se eu vivesse de fazer vídeo, eu seria uma pessoa tranquila. Não sairia de casa, não gastaria com transporte, eu ficaria o dia inteiro com minhas gatas, cheirando elas, que é uma coisa que eu adoro de fazer. Então, assim, eu adoraria viver disso. Porém, como eu ainda não vivo, trabalho como professor muito orgulhosamente, a fama pra mim pouco interessa. Eu sou muito tímido, a minha esposa é engraçado. Quando alguém vem tirar foto comigo ou vem me abraçar por causa do podcast, a minha esposa fica de costas, assim. Aí eu digo, pô, ela deve ter ficado pé da vida, porque atrapalha. Aí quando ela vira, ela tá rindo da minha cara, porque eu tô Que vermelho, tá ligado? incrível, Ela fica cara. frescando comigo. Ela fica rindo com a minha cara porque eu não sei lidar ainda com isso, sabe? Mas é sempre um prazer. Assim, eu vi dizer, eu te vi, não te abracei, não falei contigo. Eu, pode vir, pode abraçar, pode falar comigo, vai ser um prazer. Eu vou estar tímido porque, né, você me conhece, eu não te conheço. Você sabe minhas opiniões, você ouve minha voz, você sabe meu nome, eu não sei quem é você. Então, não é um problema. Me diga seu nome, abraço, falo e a gente papeia o quanto você quiser. É muito bom você receber um carinho das pessoas que acompanham o seu conteúdo. Isso é maravilhoso, cara. Isso talvez seja Cara, melhor do que muitas coisas que a gente colhe no conteúdo, total. né? A sua saúde mental é boa em relação aos seus conteúdos e às críticas que você recebe, ou você leva tudo numa boa? Depende muito. Entendi. Depende muito do O retorno. lance do cabelo, eu acredito que seja horrível, né, cara? Cara, eu vivo falando isso, assim, tipo, na minha vida inteira, eu tenho 35 anos, como eu te falei, né? A minha vida inteira eu fui lido como branco. Uhum. E continuo sendo lido como, eu ainda continuo falando, eu me considero uma pessoa branca. Quem tá me ouvindo não tá conseguindo me ver, mas eu tenho um cabelo crespo, cacheado, que é a junção do cabelo liso e louro da minha mãe com o cabelo crespo do meu pai. A junção dessas duas coisas deu esse cabelo cacheado e uma juba gigante que eu tenho aqui na cabeça. Então, eu deixei esse cabelo crescer quando eu tinha 30 e poucos anos, eu tava na pandemia. Na pandemia ninguém foi normal, né? Todo mundo foi Ninguém, fazer cara. pão, foi aprender a fazer pizza, bolo, Nem me fala. né? E eu deixei meu cabelo crescer. E aí, foi a primeira vez que eu deixei meu cabelo crescer. Eu sempre raspei meu cabelo, a vida Eu inteira. também, cara. Eu tô deixando agora só. Pronto. Então foi a primeira vez na minha vida que essa característica física, racial, genética, sei lá, minha, apareceu de fato. Então, eu comecei a receber ataques desse tipo depois dos 30. Que loucura, mano. Eu não estou em processo de aprender, mas eu não aprendi ainda 100%. Uhum. Então é uma coisa que mexe muito comigo, porque isso é racismo. Não, Né? isso é Ataque absurdo, cara. a características clipes, a nariz, boca. Isso é. Então, assim, e ainda continuo me lendo como branco, ainda me continuo, mas eles atacam especificamente a característica do homem branco que lembra a negritude, que o cabelo que herdei do meu pai, por exemplo, né? Então, assim, é muito doido, cara. E eu tô aprendendo a lidar com isso aos poucos ainda. E isso mexe comigo. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem um dia que eu tô mais propício, às vezes não. Às vezes só xingo, bloqueio, printo e digo que vou usar em um vídeo. Porque, né? As pessoas precisam entender uma coisa, Bax. Comentários são produção de conteúdo também. Claro. Né? Se você comenta em um vídeo, você está produzindo conteúdo também. E aquele conteúdo, ele está... O TikTok, inclusive, tem essa função, né? Exato. De você responder um comentário com um vídeo, né, cara? Então, comentário é produção de conteúdo. Então, se você comenta algo xingando, por exemplo, alguma característica física minha, como meu cabelo, você está produzindo conteúdo de racismo. Então, eu posso utilizar isso num vídeo, eu posso expor seu rosto, já que você que fez isso, né? Eu posso colocar seu nome e fazer um conteúdo a partir disso. Então, as pessoas não têm muita noção disso, né? De que as pessoas ainda pensam que a internet não é o mundo real. E é o mundo real. A virtualidade Total. do mundo da internet se acopla ao mundo material. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? E aí, cara, isso é o que mais me pega. E questões políticas, etc., de boas. Tem gente que procura me xingar, me chamando de mulher, assim. Porra. Que bom, Nossa, obrigado. que xingamento, coisa boa, meu né? Deus, hein? Adoro. Eu adoro isso. As pessoas, eu já até publiquei isso no Buscar um dia desse. As pessoas, até os haters, cara, essa galera que odeia mulher, os gays, a população negra, eles precisam ler Paulo Freire, bicho. Porque Porra. lendo Paulo Freire, Não vai ler, não. eles vão entender que PJ, eles nunca vão ler. Pois é, que bom, né? Porque eles vão entender que até xingar melhora com Paulo Freire, porque Paulo Freire diz que para educar uma pessoa, você tem que partir do campo semântico dessa pessoa. Então, se eu quero ensinar um pedreiro a ler, vou usar o campo semântico do construir uma casa para isso. Então, você não tem como xingar uma pessoa do qual o campo semântico não faz parte do seu. Né? Se você odeia mulher, se você odeia homossexuais, se você odeia nordestinos, se você tá me xingar uma pessoa que não odeio nenhum desses grupos sociais, você não vai estar me xingando. Simplesmente. Porque você vai estar partindo de um tipo de
de coisa que é xingamento pra você e o seu grupo social. É assim como não faz o menor sentido, por exemplo, sei lá, os bolsonaristas nunca vão se sentir xingados e ser chamados de fascistas, né? Porque para eles isso tanto faz, né? Para eles xingamento é comunista. Aí se você chega com o Bolsonaro e chama ele de comunista, aí ele vai pirar, plantar a bananeira e tentar te dar uma voadora. Porque isso no campo semântico deles é a ferida aberta, né? O HQ sem roteiro é a sua zona de conforto, PJ, em relação ao mundo lá fora, em relação ao seu trabalho, ou talvez família conturbada, sem detalhes. Não. Mas o HQ sem roteiro é a sua válvula de escape ou ele faz parte do seu dia a dia normalmente? O HQ sem roteiro é a minha zona de desconforto. Minha zona de conforto é estar longe das redes sociais, jogando alguma coisa com a minha esposa, cheirando minhas gatas e dormindo e assistindo. Não, se bem que assistir o jogo do Fortaleza não é nem um pouco confortável. Mas nada disso. O HQ sem roteiro é um espaço onde eu vou a algum incômodo, que é o de ver o mundo e querer falar alguma coisa sobre. Se eu estiver bem, eu não faço HQ sem roteiro. Se eu estiver mal, também não faço. Eu preciso estar num espaço ali intermediário que coisas me levem a querer falar sobre. Às vezes, inclusive, quando tá tudo muito bem, eu não tenho nem roteiro pra fazer, porque não tem nada acontecendo. E aí eu não sei muito bem sobre o que falar. E aí eu tenho que inventar a pauta da aula, sabe? Mas o HQ sem roteiro é um espaço que eu uso pra expor quando eu acho que eu tenho algo a falar, né? E me surpreende ver como eu falo muito, né? Até. Não, Falo até demais. é pra isso que serve o podcast, cara. Cara, é pra escrever podcast, é pra escrever vídeo. Eu acho que é uma coisa que tu pensa também, Bex. Tu faz quanto tempo, cara, com Fábulas? Nossa, vai fazer 11 anos, cara, no geral. Pronto. Tu não sente que isso aqui é um processo de autoconhecimento pra ti também, não? Com certeza. Tu não sente que produzindo isso foi chegando mais perto de uma versão que você acha melhor de si próprio? O Confábulas mudou meu modo de pensar, meu modo de viver em sociedade, cara. É aquele papo de não ser terapia, mas ser terapêutico, Sim. né? Então, assim, eu me sinto melhorando como indivíduo, colocando pra fora da minha cabeça as relações, as questões que eu coloco nos meus vídeos, né? Porque quando fica na minha cabeça, a cabeça é um local muito de divagação, você esquece as coisas, mas quando você cria como metodologia... Cara, é quase um diário, tá ligado? Tipo, cada roteiro meu é mais ou menos o que é que eu pensei naquele dia, né? Sim. Que no dia seguinte eu posso estar pensando o contrário, que na semana seguinte eu posso estar invertendo, que eu posso ter me arrependido do que eu pensei há 2 anos e fazer uma coisa nova hoje porque eu sou uma outra pessoa. Então, o HQ sem roteiro pra mim ele não é minha válvula de escape, talvez seja, não sei. Não é minha zona de conforto, mas é minha zona de enriquecimento pessoal. Perfeito. Como uma pessoa que eu, olhando a minha cara, ouvindo a minha voz, e aí tu deve ter notado também que nesse tempo tu melhorou a tua relação com os objetos que fazem você gravar o podcast, né? Tipo, onde se posicionar com o microfone, em que momento cortar, qual parte cortar. Eu tô lendo o roteiro, aí eu errei. Aí, de onde é que eu posso voltar? Aí eu aprendi que eu não preciso voltar do começo da frase, baixo daquela vírgula pra frente. A gente edita ao vivo ali falando já. A gente melhora como comunicador, como pessoa, como indivíduo, porque a gente coloca pra fora essa conversa, as pessoas, a gente expõe isso na internet, as pessoas trazem de volta e nisso a gente vai se construindo junto, né? Então eu particularmente acho que a HQ é a minha zona de um pouco de conforto, mas também de desconforto nessa coisa de tentar sempre melhorar no próximo vídeo. Tanto como vídeo, como produtor, quanto como pessoa. Talvez o que a gente mais ama de fazer seja a coisa mais importante. O trabalho tem que ser secundário, sabe? Sim. O trabalho é o essencial pra gente se manter vivo, inclusive investir nos nossos sonhos. Então, automaticamente, ele tem que ser secundário, mesmo que ele tome uma grande parte do seu dia. Mesmo que ele tome 12 horas do seu dia entre transporte público ou se você é 12/36, mas ele tem que ser secundário. Ele tem que ser secundário, entendeu? A menos que realmente o seu trabalho seja auxiliar, o amor da sua vida. Você é um médico e você ama ser médico, enfim. Mas sempre tem algo que você gosta de fazer além disso, sabe? Sempre tem algo. É importante. PJ, uma pergunta que eu pergunto aqui para as pessoas no divã é sobre algo que não tem como fugir, que é IA. Na sua rotina, nos seus conteúdos, no seu trabalho, nas suas aulas, como que você tá usando isso para otimizar o seu dia a dia, cara? Eu não uso IA nenhuma, assim, eu não... Acho que o máximo que eu já usei pra IA foi por causa que eu tava apressado pra fazer uma aula e eu precisava de uma forma rápida de traduzir textos pra poder fazer uma aula e eu usei IA há 1 ano atrás, mas eu não uso IA, não uso, e sempre peço pros meus alunos verem a IA como uma ferramenta de pesquisa,
Sim, de busca. sim. Porque a IA, ela é uma calculadora de senso comum. O que é que uma IA faz? Você introduz um input lá no prompt e diz, sei lá, eu quero uma imagem de um gato no Antigo Egito, né? Aproveitando que eu tô olhando aqui pra minha gatinha dormindo. E aí, o que é que vai acontecer? A IA vai te trazer de volta uma imagem que é o senso comum do que tá dentro daquele banco de dados, né? Então, o banco de dados, ele vai te trazer de volta o senso comum do que ele entende como gato no Antigo Egito. E as imagens que vão voltar, ele é esse senso comum. Então, a IA não cria... Tanto que se fala de IA generativa, não criativa. Sim. Porque ela não cria, ela gera. O que é gerar? É fazer alguma coisa a partir de um banco de dados. É isso que uma calculadora faz. Uma calculadora faz isso, ela não vai inventar. Uma calculadora não inventa, ela gera. E a IA é a mesma coisa. Então, eu sempre peço para os meus alunos o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer um cartaz. Vamos dizer, um exemplo aqui, um cartaz sobre a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo vai acontecer na Argentina em 2040, um exemplo, 2042. Você bota Copa do Mundo, cartaz, Argentina, 2042. Vai voltar para vocês uma coisa. E essa coisa é o senso comum do que aquele banco de dados te apresenta. A partir daí, você cria. Perfeito. É você pegar um exemplo, uma inspiração para algo original da sua mente. Inicial, até para continuar na toada, ou até mesmo para reverter completamente o que o senso comum quer dizer sobre Incrível. aquilo. Né? É quase com bags, tipo, na época de faculdade, era quase como se fosse a Wikipédia. Ninguém usa o Wikipédia como referência bibliográfica, mas todo mundo usa o Wikipédia como primeiro passo para achar a referência bibliográfica, né? Então você vai, quero falar sobre comunismo. Você vai na Wikipédia só para ver os highlights do que é. E aí, a partir daí, você vai atrás de livros que tratam melhor sobre o tema. E aí, você vai ler esse tema a partir daí. Então, a IA, pra mim, é isso. É um mecanismo de busca. Ela, pra mim, não é... Nunca... Eu sempre falo, gente, não tragam absolutamente nenhuma imagem de IA no trabalho final da disciplina. Não tragam. Porque não me interessa. Eu prefiro que vocês peguem giz de cera e façam com suas próprias mãos a imagem que você vai me apresentar. Muito mais interessante do que uma IA. Porque IA é um senso comum. Ela é um senso comum. E eu, particularmente, não sou contra o senso comum, mas acho que em uma área criativa, o senso comum ele é somente um pontapé inicial. Ele nunca deve ser o final, sabe? A gente sempre precisa dar um passo à frente do senso comum. E a IA é uma máquina de senso comum, é uma calculadora de senso comum. Já tem pesquisas dizendo que a IA, principalmente em adolescentes e pessoas um pouco mais jovens, jovem adulto, já está influenciando na cognição da pessoa, porque a pessoa está pesquisando tudo, absolutamente tudo no chat. Tudo. Pra saber se vai chover amanhã até o preço de tal coisa. Pesquisa é importante, mas tudo tá sendo pesquisado lá. E o que é um absurdo porque a IA, ela não vai te entregar a realidade. Ela só vai te entregar a realidade se pra ela for a melhor resposta à realidade. Porque talvez a melhor resposta não seja a realidade pra ela, talvez seja o delírio, né? E ela vai te entregar uma coisa delirante porque por aqueles cálculos que é tudo pensado, né? Não vem do nada, aqueles algoritmos, a IA, ela tem um cálculo prévio do que entregar, ela vai te entregar o que for melhor pra ela. E às vezes o que é melhor pra ela não é sequer o que é de verdade. Me manda um site sobre tal assunto. Ela vai te mandar um link, aí tu clica no link e o link nem existe. Porque não interessa. Ela sempre vai te responder algo. Ela não sabe dizer não sei. Ela não é programada para dizer não sei. E pra mim me interessa o não sei. Me interessa o não saber. Porque... Cara, no fim das contas, toda vez que eu vejo alguma coisa que eu acho legal e eu descubro em um segundo momento que é IA, eu me broxo tanto, eu me frustro tanto, assim, eu fico tão frustrado porque, porra, tipo, não me interessa tanto assim. Me interessa, cara. Eu prefiro o tosco feito por uma mão humana do que uma miragem bonita feita por um computador, por uma máquina de calcular, sabe? Uma imagem de um fotógrafo eu acho a coisa mais linda do mundo, ao invés de uma imagem gerada, assim, numa capa de algum episódio. É assim, eu confesso que quando, sei lá, artistas novos, principalmente do hip hop que eu consumo muito, quando eles colocam uma IA na capa do disco, eu fico meio assim, porque, cara, você já tem um público, você já tem uma condição de pagar um designer, até um amigo seu que provavelmente sabe desenhar pra caramba, chama ele pra sua crew aí, sabe? Paga um MacBook pra ele, um curso de design, deixa ele trabalhar com você, sabe? A cada single que você faz, ele faz uma capa, tá ligado? E eu sinto muito também, Bags, que é tipo assim, pra mim denota uma falta de criatividade no sentido de dar uns pulos e fazer uma imagem sem precisar dessa ferramenta, entende? Porque assim, vai que tá, eu talvez não tenha dinheiro pra contratar alguém pra fazer a foto, mas pô, se eu não tenho dinheiro e não tenho equipamento, eu vou deixar de fazer uma imagem legal? Não, eu vou atrás de montar uma imagem o melhor possível com o que eu tenho à disposição. Isso também é criatividade. Também é criativo fazer bons vídeos com uma câmera marromeno. Também é criativo, isso é criatividade. Fazer coisa boa com muita grana, todo mundo faz, meu brother. Todo mundo faz, todo mundo. Pode ficar brega, mas todo mundo faz. Pode, faz exatamente. Que também o excesso de recurso deixa brega também.
Exato, exato. Então, pra mim, o verdadeiro ato criativo de um produtor de conteúdo, um produtor de arte, coisa do tipo, é fazer o melhor possível com o que se tem à disposição. Às vezes a gente tem pouco, mas não quer dizer que a gente vai fazer uma coisa mal feita, a gente vai fazer o melhor possível com o que tem. A IA, pra mim, é um subterfúgio pra quem não quer cansar, pra quem não quer suar, pra quem não quer queimar neurônio, sabe? É um caminho muito fácil pra quem não quer, de fato, ser um melhor criador, uma melhor criadora. Você gosta muito da sua profissão, de ser professor, enfim, mas você disse pra mim alguns minutos atrás que você talvez queria só produzir conteúdo. Você acha que seria o seu objetivo mesmo, assim, a médio prazo, viver fazendo o seu conteúdo de pesquisa reflexivo sobre temas atuais, temas não tão atuais para o público, talvez uma forma de transformar um pouco a opinião das pessoas, fazer elas pensarem um pouco sobre isso, transformar o meio político do nosso país? Eu não me vejo não sendo professor. Perfeito. Talvez eu seja um professor produtor de conteúdo produzindo coisas pra internet. O que muito o pessoal tá fazendo em live agora, né? Abandonou a carreira de profissão e tal. Mas eu não me vejo não sendo professor da plataforma. Meu sonho mesmo é ser professor concursado federal, porque na faculdade que me formou, assim, eu sou muito apaixonado pela faculdade que me formou, eu sou muito apaixonado pela universidade pública, eu sou muito apaixonado, é o meu sonho. Mas, em questão de objetivo, eu não consigo ter objetivos, assim, eu sou uma pessoa que muda muito, eu inclusive me impressiona o fato de eu estar fazendo vídeo para HQ Roteiro ainda, porque eu não tenho essa tendência de continuar muito tempo fazendo a mesma coisa. Isso é um defeito pra você? Não, isso é uma característica. Eu só lido, assim, por exemplo, e faz parte de mim, cara. Eu fui diagnosticado com TDAH há uns anos, já tô em tratamento e tal, e já é uma característica minha, eu me empolgo muito por coisas, e depois eu desempolgo na mesma velocidade que eu me empolguei. Eu costumo dizer que eu tenho temporadas. Eu tenho a temporada do quadrinho, Incrível. que eu só vou ler quadrinho. Eu tenho a temporada do videogame, que eu só vou jogar videogame. Eu tenho a temporada do filme, que eu só vou ver filme e assim por diante. Isso tem prós e contras. O que é o contra? Eu não consigo ter uma fidelidade muito grande com um tipo de conteúdo específico. Eu não consigo falar sobre o tema porque me desencanta e tudo mais. O pró é porque acabo sabendo um pinguinho que seja de alguma coisa no decorrer da vida. Eu lembro demais das Olimpíadas ano passado, a gente assistindo tênis. E aí a minha sogra tava aqui em casa assistindo um jogo, uma partida, e ela falou, vale, por que eles estão contando de que forma? Eu, não, é 15, 30, 40, 60, e aí fecha um game, que aí fecha o set, que aí fecha o jogo. Aí ela, como é que sabe disso? Porque eu tive um hiperfoco em tênis quando eu tinha 15 anos, 16. Ficou pra trás o hiperfoco, mas ficou informação. Eu sei olhar pra carro, eu não dirijo, mas eu sei olhar pra carro e dizer o que é um Golf, o que é um Palio. Por quê? Porque um dia eu tive hiperfoco em carro, e aí eu sei, assim, pelo menos por cima. E aí, isso vai acontecendo comigo o tempo todo. E aí, isso acontece por quê? Porque os meus interesses vão mudando, a minha memória é muito curta, eu não consigo guardar coisas de pouco tempo, vão ficando esses interesses, e consequentemente eu olho pro futuro e vejo um breu, assim. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a um ano, não sei como é que eu vou estar. Eu sei que eu quero estar com as minhas gatas, com a minha esposa e ponto. Assim, é o futuro que eu vejo. Porque todo o resto eu realmente não sei. E tenho muito medo de saber, porque com o objetivo eu me frustro. Então, assim, eu me dou o direito de todo dia acordar e ser um PJ novo, né? Apesar de saber que eu tenho que manter uma mínima noção de trabalho e decência para poder me manter na vida, né? Eu não vou acordar amanhã médico, nem depois de amanhã eu vou acordar dono de oficina, eu vou continuar sendo professor e produzindo conteúdo, mas eu não sei me projetar pro futuro e, consequentemente, não sei dizer qual é o meu objetivo. Eu tô vivendo um dia de cada vez, tô fazendo o que eu faço, tal hora talvez eu volte pro doutorado pra fazer, talvez eu vá tentar ser professor em outra instituição, quando acabar meu concurso pra substituto, e assim por diante, sabe? Eu me dou o direito de estar melhor ao vento, assim, de vez em quando. Isso te deixa mais calmo, não ter tanto planejamento? Isso te deixa menos preocupado, menos ansioso? Porque eu não consigo ser assim, eu me preocupo com muitas coisas. Eu vou viajar pro Rio de Janeiro mês que vem e eu já tô preocupado porque vou ter que deixar meus cachorros aqui, já tô planejando comprar mais água, enfim. Eu sou meio assim. Antes do diagnóstico de TDAH, eu era diagnosticado, fui ser diagnosticado com um CID misturado de depressão com ansiedade, né? Que depressão é a culpa pelo passado que você não viveu e a ansiedade é o medo pelo futuro que está por vir. Sim. Então, assim, eu tava preso nesse hiperpresente, né? Eu dizia muito isso, eu tava nesse hiperpresente, eu vivia o hoje, porque quando eu pensava no passado me causava tristeza e quando eu pensava no futuro me causava medo, né? Então, o TDAH me ajudou por quê? Porque aí eu percebi que a minha falta de memória sobre o passado, que eu tenho muito pouca memória do passado, sou muito ruim de memória, vem de uma falta de atenção. E essa falta de atenção
me faz não prestar muita atenção no presente e, consequentemente, não me faz lembrar não me faz muita prestar atenção no passado, também não presto muita atenção no futuro. Então, assim, não é melhor ou pior, cara, é só o jeito que eu funciono ou não funciono. Eu só existo dessa forma. Eu não consigo exatamente me planejar pra muito tempo. Sabe, tipo, eu não consigo me planejar pro ano que vem. Eu penso, eu acho que talvez pro ano que vem eu tente fazer um doutorado. Mas vou deixar aí, eu não vou me planejar não. Pra ter uma ideia, eu me lembrei da minha prova pra passar como professor substituto da universidade onde eu dou aula hoje, eu me dei conta de que eu tinha que fazer essa prova no dia anterior, às 4 da tarde. Às 4 da tarde eu me dei conta de que eu tinha que fazer a prova e a prova era no dia seguinte às 8 da manhã. Ou seja, eu não estudei pra fazer a prova. Eu não estudei. Se eu tivesse pensado nisso um mês antes, talvez eu tivesse ficado muito ansioso, né? Tipo, mas eu fui na doida, eu fiz uma lista dos 10 assuntos, puxei várias linhas e pensei, quando chegar lá eu vou fazer como se fosse fazendo um texto do HQ esse roteiro. E foi. Aconteceu, passei, estou aqui. Enfim. Então, eu me dou o direito, eu me dou muito direito de me ver como uma bolinha de pinball, assim, da vida, sabe? Eu tenho vontades, desejos, etc, mas tá hora, a plaquetinha bate, eu vou pro outro canto e vamos que vamos. Pra gente chegar nos encerramentos aqui, uma querida amiga minha, ela disse que a gente planejar muita coisa o tempo todo vai deixar a gente ansioso, principalmente que é a doença da década aí, dos últimos 10, 20 anos. Todo mundo tá assim, tá geral sendo diagnosticado com TDAH depois dos 30, depois dos 40, sempre teve, mas enfim. Mas ela falou que o único planejamento, um dos únicos planejamentos que a gente tem que ter na vida é tentar ao máximo não decepcionar as pessoas, né? Um amigo meu, Felipe Canella, um grande abraço pra ele, que também é de Fortaleza, e também ele me inseriu no mundo dos podcasts, comecei a gravar um podcast de futebol com ele, e foi ele que me apresentou o mundo dos podcasts, foi ele que me apresentou o Iradex, foi ele que me apresentou o HQ Sem Roteiro. Houve uma época que a gente se distanciou e eu decepcionei, e eu lembrei dela nessa frase depois e eu voltei a entrar em contato com ele, a gente conversou e depois eu chamei ele pra gravar de novo, enfim, tá tudo certo. E a gente se distanciou até porque coisa de moleque, né? Vamos gravar, agora eu não posso, tô na casa de fulano, mas, pega o seu fone lá, maneiro, mas eu tô com medo de atravessar a cidade, que Fortaleza é perigoso pra caramba, fiquei puto e aconteceu o que aconteceu, né, cara? Mas foi por causa dele que estamos aqui conversando, obviamente. Sim. Uma decepção que depois ficou tudo certo e daí o universo, ou então o random, nos trouxe para conversar sobre isso. Então, assim, o único planejamento que eu tenho é tentar não decepcionar as pessoas o máximo que eu conseguir. Você, em relação às pessoas, você é uma pessoa que decepciona pouco? Como é que é essa relação com o convívio social, cara? Rapaz, boa questão. Deixa eu tentar articular. Eu perdi a minha mãe em fevereiro agora. Faz poucos meses que eu perdi minha mãe. Minha mãe foi a pessoa que mais me amou e a pessoa que eu mais amei, assim. Nunca serei amado como a minha mãe me amou e eu nunca amarei ninguém que nem eu a minha mãe. E a minha mãe era uma unanimidade, assim. Inclusive, é engraçado pensar no fim da vida dela, assim, sobre como ela se sentia só, né? Apesar de que ela recebia visitas, etc. E no velório dela, não tinha onde sentar. De tanta gente que foi visitá-la, de tanta gente que a amou em vida, né? E irmãos, amigos, né? E ela foi uma pessoa muito amável e muito amada por ser quem era. Uma professora de crianças. Teve vários casos dela ser atendida por médicos que foram alunos dela. Muita gente que ela chegava ela entrava em ônibus e um bêbado levantava pra ela sentar, porque o bêbado também tinha sido aluno dela. Então, assim, ela foi muito querida em vida. E eu sempre puxei muito dela esse sentimento de querer ser agradável a todo mundo. Ao mesmo tempo, me vi na adolescência, na fase adulta, tendo que lidar muito com raiva. Eu sinto muita raiva. E a gente sabe, nesse mundo de coaches e coisas do tipo, que existem certos tipos de sentimento que são vilanizados, né? Tipo raiva, rancor, tristeza. E aí, graças a Deus, existe uma grande obra da psicologia moderna chamada Divertidamente, que mostra que, na real, sentir raiva, medo, tristeza, nojo, é viver, sabe? E faz parte do viver. A gente não pode vilanizar sentimento, ao meu ver. O que a gente pode fazer é lidar com o que a gente faz ao sentir. Essa é a questão. Não é um problema sentir raiva. Não é um problema sentir rancor. Não é um problema sentir tristeza. A questão é o que a gente faz com isso. A gente aprende muito a lidar com a felicidade, com esses sentimentos, abre aspas, bons, mas não com esses sentimentos, abre aspas, negativos. Porque são sentimentos como qualquer outro, né? E aí, o que acontece? No primeiro momento eu quis ser agradável, mas eu sentia muita raiva. Eu vi o que os bancos faziam com os empréstimos com a minha mãe. Eu vi o que
o meu pai fazia com a minha mãe. Eu via o que as pessoas faziam com as pessoas que eu amava e eu sentia muita raiva. E eu sempre vilanizei muito isso. Vilanizei muito isso até o momento que eu comecei o processo terapêutico e aí eu percebi que, na verdade, a raiva pra mim é uma potência, é uma gasolina que me ajuda a movimentar. Então, o primeiro momento era agradar a todos. O segundo momento depois disso foi: tem gente que eu faço a maior questão da vida de desagradar. Eu me interesso para que pessoas olhem para mim e sintam raiva de mim, dependendo da pessoa que eu tô lidando. Porque me agrada saber que eu desagrado quem acredito que coloca a vida a minha e a de quem eu amo em risco. Então, se de alguma forma eu desagrado pessoas que me ameaçam e ameaçam os que eu amo, eu faço questão de ser desagradável. E vai ser muito difícil para essa pessoa. Por quê? Porque eu trato tudo com bom humor, eu faço piada o tempo todo, eu faço o máximo possível para ser gentil e educado. Minha mãe me educou muito bem em relação a isso. E eu me considero uma pessoa extremamente carinhosa. Então, assim, quando eu sinto raiva de alguém, eu fiz até um vídeo sobre isso há muito tempo, não sei se tu lembra, sobre a Maria da Conceição. Sim. Quando ela faleceu. Que ela tinha aqueles vídeos dela, não sei o que, eu falo palavrão, Incrível. e é cigarro, e é doido, e é... Ídolo. Aquele jeito dela. Ídola demais, né? Ídola. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E aí, eu vi aqueles vídeos, cara, e eu lembro de fazer um vídeo dizendo que ela provavelmente foi uma das figuras políticas mais amorosas que eu já vi. Porque aquela raiva dela parte de um lugar de amor, parte de um lugar de não aguentar uma sociedade que faz tanto mal a quem é mais pobre. O tal do puxão de orelha, né? Cara, a raiva dela, ela parte de um local de afeto. E a gente sabe quando é uma raiva que parte de um lugar de afeto e quando parte do lugar simplesmente da raiva, do ódio pelo ódio. A gente sabe a diferença. A gente sabe porque quando o ódio parte do ódio somente, ele queima muito forte, mas ele é mais uma explosão. Quando a raiva parte de um local de amor e de carinho pelo outro que está sendo maltratado, queima como um incêndio, que dura mais e tem mais capacidade de destruição. Então, assim, eu lido muito com essa forma, assim. Quando eu comecei a fazer o processo terapêutico, e isso meio coincide com os vídeos e coisas do tipo, eu falo muito disso, assim. Eu tenho muita raiva. E aprendi a lidar. Eu tenho muito rancor. Tem gente que eu tenho rancor. Eu também. Eu tenho um rancor de muitas pessoas passar pela minha vida. Em nenhum momento eu vou vilanizar isso. Você não pode ter rancor das pessoas. O caralho, eu vou ter, e vou ter bastante. Por quê? Não vou tratar ninguém mal por causa disso. De forma alguma. Mas sempre estarei com um pé atrás por causa disso. Então, lidar com esses sentimentos me ajuda a melhorar. E aí, repito, o vídeo e o podcast, acredito pra você também, funciona como esse processo um tanto quanto terapêutico. Você ter um espaço que te obriga a falar em voz alta, que te obriga a ouvir a si próprio, que te obriga a concatenar ideias, te ajuda também como indivíduo, né? Então, assim, sobre decepção, eu vou decepcionar muita gente, eu acho, sabe? Tipo, decepções acontecem, eu decepciono, pessoas me decepcionam, mas eu acho que cada vez quando eu for ficando mais velho, cara, eu dou menos valor a essas decepções, assim, sabe? Tipo, eu tento não decepcionar a maioria das pessoas que eu convivo sempre, mas as pessoas já me conhecem como eu sou, então não tem muito como decepcionar também. Acho que é isso. Nem sobre decepção, mas sobre desagradar, tem gente que eu faço questão. Incrível. PJ, onde os ouvintes do Confábulas podem te encontrar nas redes sociais, cara? @HQ Sem Roteiro, cara. No TikTok, no Insta e no Blue Sky. @HQ, né, de história em quadrinhos, HQ Sem Roteiro. Tira e queda. Botou isso em qualquer rede social, vocês me encontram. Um nome muito original, é fácil de encontrar, né? Tá lá, as arroba, tudo certinho, bem direitinho. Gostaram do episódio? Então compartilhe nas redes sociais, mandem mensagens no Instagram do Confábulas e se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, considere fazer uma doação via Pix de qualquer valor no nosso e-mail podconfabulas@gmail.com. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!